Vamos lá, galera. Vamos tentar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É, Vamos começar por Estados Unidos. Trump estava fechando algumas torneiras. Ele estava fechando o tráfico, onde se vê aquela ideia da criação do muro, controle de fronteiras e o tráfico também de armas, né? As vendas de armas. Como? Porque se você não tem guerra, você não vende arma. Você quebra a indústria bélica. Não totalmente, mas você quebra. Tá? E quantas guerras Trump fez? Além de zero? Nenhuma. Tá? E isso estava incomodando muita gente grande que mexe no tráfico. Qual era o objetivo? Derrubar Trump. Tá? Envolve grandes emissoras de televisão, a mídia mundial, porque o tráfico de armas, o tráfico de droga, ele é universal, ele é muito grande. Ele está no mundo inteiro. Exatamente tudo que o Trump fez, eu não posso dizer porque eu não convivo lá com eles, então eu não sei. Mas vamos para o Brasil então. O que Bolsonaro está fazendo? Por que esse enfrentamento? Ele está fechando também algumas torneiras. Quando ele abre a possibilidade do povo se armar, é porque ele sabe de que algo pesado pode estar vindo por forças externas, fora do Brasil. Então ele precisa que o Brasil se defenda, porque o Brasil é produtor de commodities. Aí eu vou chegar lá para vocês entenderem. Ele fechou a torneira do tráfico, tá? Ele está fechando que é o grande negócio mundial, é o tráfico, que é do mal. Lembrando sempre, sempre, em tudo que eu falar, que o mal, ele não é burro. Ele é perverso, mas ele não é burro. Tá? Então, ele está fechando o tráfico. Como ele está fechando o tráfico? Começa pelos funcionários de fronteira. Ele trocou mais da metade dos funcionários de fronteira. Tá? Vamos pegar as estatais. Por que as estatais davam prejuízos e agora elas dão lucro? Porque elas tinham no comando políticos. Qual era o objetivo do prejuízo? Mandar dinheiro para fora de São Paulo, que ajuda a abastecer países como Cuba, Venezuela, que estão no controle disso, no controle do tráfico. É muito importante que ele corte essa verba das estatais. Então ele cortou colocando pessoas técnicas. Por isso as estatais começam a dar lucro. Elas param de dar prejuízo. Esse é um dos cortes. Aí você troca funcionários de fronteira. Quando você troca funcionários de fronteira, você quebra aquelas drogas que passavam facilmente. Facilmente. Lembram sempre, o Brasil é caminho da droga, porque você tem uma costa muito grande, que é o nosso litoral, e muitas florestas, dentre elas a floresta amazônica. E aí, o que ele fez na Amazônia? Por que a guerra em cima da Amazônia também? Porque ele tirou as ONGs, que eram também intermediárias. Claro que quando a gente fala de uma forma geral, nem tudo a gente está citando todo mundo, é óbvio, né? Tá? Mas eles eram, muitas delas, receptores do tráfico. Ele tirou e pôs o exército, através do nosso vice-presidente, controlando a Amazônia. Então você começa a quebrar o tráfico ali também. Então você começa a amarrar eles. Quando vem menos droga, tá? O que acontece quando vem menos droga para o Brasil e para o mundo? Né? Você começa a não conseguir transporte de droga. O que acontece? Você automaticamente você torna cara. Uma pedra de crack custava X, vai custar XY. Uma maconha custava X, vai custar XY. Ela torna cara. O consumidor final começa a ver caro. E ele começa a ficar com raiva. Ele começa a gritar. E quem também são os consumidores da alta elite? Porque o pobre ali, muitas vezes ele consome gasolina misturada com maconha, né? Ou a maconha misturada com gasolina. Algo de péssima qualidade. Mas vamos falar elite, a elite que vai pegar droga mais pura,
Que onde está essa elite? Está no mundo artístico, nos pseudos intelectuais, tá? Nos grandes milionários e empresários ligados a esse mundo artístico, jornalístico. Tá? É lá que eles estão, consumidores de droga. Que você começa a cortar a Lei Rouanet, você começa a tirar verbas que vai para eles, então você tira o dinheiro deles e ao mesmo tempo deixa a droga mais cara e eles ficam loucos. E como eles dominavam meios de comunicação no mundo, eles tentam criar toda essa narrativa, tá? Para quebrar e para liberar novamente essa ida e vinda, para poder acesso. Então ele está mexendo nessa torneira. Essa torneira que ele está mexendo, é por isso que eles gritam. E lá embaixo, aquele consumidor também final, mesmo mais pobre, ele se incomoda também, ele está com abstinência, ele está comprando menos droga. Entendeu? Os roubos já ficam mais limitados. Ele fica com menos dinheiro. Certo? Então, tem uma gritaria. Aí você tem a gritaria, então, das sindicatos que estão envolvidos diretamente nisso. Se utilizava muito sindicatos, ONGs, não todos, volto a dizer, para abastecer o tráfico, que era o Fórum de São Paulo, que vai para a velha escola de Frankfurt, vai embora, mundo afora. Países que estão ligados a isso, Cuba, Venezuela, a Bolívia, certo? Que estão Coreia do Norte, que se utilizam disso, se utilizam do tráfico para enriquecer, que é o grande negócio mundial, né? Que é o tráfico. E ele está fechando essas torneiras, e isso incomoda. Quando ele baixa os juros de banco, tá? Ele elimina o quê? Investidores também que abasteciam o tráfico. E ele elimina o lucro bancário. Por isso que alguns bancos estão gritando também. Você baixa os juros, o banco ganha menos. Por isso que eles estão gritando também. Tá? Então essa gritaria é totalmente, dá para entender que ele está mexendo. Claro que tem os alienados, aquelas pessoas que não entendem nada disso, não conseguem entender isso e se acham, ah não, porque o Bolsonaro fala muito. Tem método, claro que ele fala muito, porque aí nós vamos tentar entender como é que você vai resolver esse problema. Que o pessoal fala, intervenção militar, 142, entra com o exército, não funciona assim. Se o exército atacar e entrar e dominar, nós vamos ter um problema que chama sanções internacionais. Eles vão fechar as fronteiras, porque você deixa de ser um país democrático. Tá? Só que a nossa democracia está em xeque. Não é uma democracia, a gente vive uma ditadura de toga, mas isso não consegue. Como há um domínio dessa mídia, eles tentam, desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro ia fazer isso, eles tentam vender a imagem que o Bolsonaro é um ditador. Sendo que, olha, eles vendem uma imagem que o Bolsonaro em nenhum momento saiu das 4 linhas da Constituição até agora. Mas eles tentam vender essa imagem. Por que eles tentam vender essa imagem? Porque eles, sabedores que eles iam fazer uma pressão muito forte, correriam o risco de um ataque. Como eu disse, o mal, ele é perverso, ele não é burro. Tá? E aí a gente começa a buscar exemplos de 64. Entendeu? Eles sabendo que, ao tomar atitude, o exército entra, eles vão vendendo a imagem de que os ditadores estão no mundo militar. E, na realidade, eles são os ditadores. Mas eles tentam vender essa imagem para depois termos sanções internacionais. Qual é o método? Primeiro, fortalecer o nosso agronegócio, que é o que Bolsonaro está fazendo. Por que fortalecer o agronegócio? Para o mundo depender das nossas commodities. Porque isso já limita a possibilidade de sanções internacionais. Quando você passa a ter um mundo dependendo das nossas commodities. 2, você ter o contra-ataque. Quer dizer, em 64 foi isso que fizeram. Por isso nós não tivemos sanções internacionais. Tá? Eles foram até o limite para posteriormente dar o contra-ataque. Porque se o exército ataca, né, ele é visto como um ditador. Então ele tem que mostrar. E por que Bolsonaro fala muito? Por que o Bolsonaro se expõe muito? Porque para tentar chegar para fora do país,
mundo afora. Por isso que nós temos que espalhar essas coisas para o mundo, que está acontecendo a verdade, para chegar mundo afora. Tá? Que, na verdade, os ditadores aqui é o STF, é a mídia antiga, minha velha mídia, os artistas, os pseudos intelectuais, eles são os ditadores. Eles são aquela camada dos 20, 25% da sociedade que, se instalar um comunismo, eles ficam ricos, o resto na miséria. É assim todo o comunismo. 20, 25% na riqueza e o resto todo mundo na miséria. Tá? Eles são. Tá? Que são os ditadores e gritam dessa forma porque conseguem ainda controle de mídia, controle na comunicação. Então o que o Bolsonaro, quando ele fala muito, o objetivo é esse. Eu já fui crítico do Bolsonaro, podia falar menos, mas hoje eu estou vendo dessa forma, tá? Porque é uma guerra e ele precisa fazer chegar lá fora o que está realmente acontecendo, para quando houver um contra-ataque, eles saberem que o contra-ataque era necessário. Não tinha outra forma, não tinha outro jeito, porque eles estão incomodados. Tá? O fechamento do tráfico, do abastecimento ao fora de São Paulo incomoda essa turma de toga, incomoda a turma dos sindicatos, das ONGs e muitos políticos. Incomoda muitos políticos. Agora, eles sabedores também que essa forma do Bolsonaro agir traz para ele, a grande maioria das pessoas, do povo, a grande maioria da população, que está começando a ter um despertar de consciência. Aqueles que eram contra o Bolsonaro já estão tendo um despertar de consciência, uma abertura de alma, de pineal, estão começando a se limpar, sair das sombras, sair das trevas, sair dessa coisa negativa do mal, começando a entrar para o bem. Eles começam a perceber a importância do Bolsonaro nesse cenário, que é muito importante. Eles começam a perceber isso. E os políticos percebendo isso, tá? Eles falam, a única maneira é fraudar as eleições. Elas sempre foram fraudadas. Só que fraude é por percentual. Não sei quem foi eleito então com fraude. Sim, é por percentual. Se você fraude 20%, se você tiver 50%, você não ganha. Mas se você tiver 70%, você ganha. Se você tiver 70% mais um, você precisa de 50% mais um, você ganha. É o percentual. Então eles estão aumentando esse percentual de fraude. Mais uma campanha perversa contra ele, com narrativas e mentiras, sabendo que tem parte da sociedade que nem sabe o que é política. E se vocês saírem na rua, começar a conversar com as pessoas, eles não sabem quem é Joyce Hasselman, eles não sabem, ou Pipa, tanto faz, eles não sabem quem é tal político, eles não sabem o que é o voto impresso, alguns pensam que é voltar para o passado e é para o contrário, melhorar. Eles não sabem, muitas pessoas não sabem o que está acontecendo no Brasil. Elas são completamente alienadas. Eu já conversei com gente falando, eu trabalho, saio 5 horas de manhã de casa para trabalhar, chego às 9, 10 horas da noite, eu vou ver o quê? Eu vou dormir. Tem muita gente assim. Não sabe. As únicas maneiras que nós temos é espalhando mundialmente os vídeos, o que está acontecendo e o Bolsonaro está falando. E a segunda maneira é sair na rua, no barbeiro, na cabeleireira, no supermercado e não ter medo de falar a verdade, o que está acontecendo. Mesmo que venha alguém petista, que é alienado ou que é do mal, usuário de droga, e encher o saco. Não importa, não importa. Tem que falar para as pessoas. Para o funcionário da loja, para o teu amigo que trabalha com você, explica a verdade, quer mostrar esse meu áudio? Mostra, mas é a real, porque se nós perdermos essa chance de limpar isso no planeta Terra, nós não vamos mais evoluir, nós vamos levar obscuridade, nós vamos levar problemas para os nossos filhos e netos. Nós precisamos fazer parte da história, quebrar o muro de Berlim da atual época, destruir o mal. O mal nunca vai se destruir 100%. Em 64, houve o contra-ataque. E qual foi o erro do exército? O erro do exército
foi abrir esse espaço para eles, achando que o mal tinha se regenerado, que eles já estavam bonitinhos. Não. Por que o exército ficou muito tempo no poder, sendo que quando eles entraram era para ficar no máximo 5 anos e abrir novas eleições? Porque eles viram que ainda precisava resolver todo o problema que foi criado por eles. Só que esqueceram das universidades, esqueceram de lá. E é ali que eles atacaram. Ali eles foram atacar. E agora, se o exército entrar num contra-ataque, baseado nessas atitudes que estão tomando, né, primeiro que nós temos que mostrar para o mundo que nós somos a favor, nós temos que mostrar para o mundo que é um contra-ataque, nós temos que mostrar para o mundo que a gente vive numa ditadura de toga, com tudo que está acontecendo. Por que Bolsonaro não mexeu na prisão do deputado, nem na prisão do jornalista? Porque isso nós temos que mostrar para o mundo. E tem que falar, todas as pessoas que estão me ouvindo têm amigos fora do Brasil. Tem que falar e pedir para espalhar que o Bolsonaro está tentando libertar o povo. Tá? Então, assim, quando o exército entrar, certo? É importante que todos esses segmentos do mal, que são usuários de droga, de tráficos de bebê, tráfico de crianças, que tem muito no mundo, tá? Todas essas pessoas não voltem mais para a vida pública. Não voltem mais. Certo? Eles vão ter seus 10, 20%. Nazismo tem 20% de nazista no mundo ainda, por incrível que pareça. Eu mesmo já vi isso aí, já vi em grupos, imbecis falando, e o pior nazista, o pior comunista, o pior preconceituoso é aquele que é preconceituoso pela ignorância. Pela ignorância. O mal se utiliza de minorias. Ele vai lá a favor dos negros, a favor dos gays. Só que ele tenta se usar dessa narrativa, sendo que qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que os países que são mais de direita, Israel, Estados Unidos e Brasil agora com o Bolsonaro, eles liberam muito mais o direito de expressão, a imprensa, lembrando que os governos anteriores queriam controlar a imprensa, e eles são a favor da livre forma de agir de quem quiser, pessoa seja homossexual ou não, ou hétero, seja lá o que for, cada um faz o que quer. Mas não, eles se utilizam de minorias para vender uma narrativa, porque o objetivo deles é outro. Depois que eles conquistaram o objetivo deles, pernáquia para esses. Pernáquia. Aí, por isso que eles destroem religiões, por isso que eles matam esse pessoal do mal, esse pessoal de esquerda, matam gays, criam campos de concentração, né? Porque não interessa as pessoas poderem se expressar, não interessa um formador de opinião para eles. Essa é a questão, entendeu? Então, nós temos que ajudar. Como nós podemos ajudar? Espalhando os vídeos de Bolsonaro para o mundo inteiro, espalhando o que está acontecendo no mundo inteiro, falando para as pessoas na rua, falando para as pessoas em todos os lugares que nós vamos, sem medo. Sem medo. Com medo não se ganha guerra, não, gente. Com medo não se ganha guerra. Né? É óbvio que não interessa para boa parte desses políticos, né, a impressão do voto. É óbvio. É óbvio. Agora, como pressionar? Se eles sabem que se o voto impresso não for aprovado, eles têm chance. Se o voto impresso for aprovado, eles não têm chance. Que tipo de pressão? Que tipo de pressão? Tem que ficar em cima, tá? Se não é, como o exército não pode atacar, ele só pode contra-atacar, então que se dê o controle das eleições ao exército. O exército controla as eleições. Tá, não foi aprovado? Então, através de um decreto do Bolsonaro, aprovado pelo povo, o exército controla as eleições. Nada demais, vai ter as eleições. Passa para o controle deles. É óbvio que a esquerda vai pedir voto impresso por causa disso, mas aí já é tarde. Então, passa o controle para o exército. O exército controla. Então, tem 1000 maneiras aí. Tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque há uma guerra de comunicação, uma guerra do que se fala. Ou a gente vai
leva para todo o mundo inteiro o que está acontecendo, ou quando o exército contra-atacar, nós corremos um risco de ter sanções internacionais aqui, e aí nós vamos ter problemas. E nós temos que mostrar para o mundo inteiro que isso é um contra-ataque e ensinar para as pessoas o que está acontecendo, que Bolsonaro está fechando o tráfico do mundo inteiro, fora de São Paulo, está cortando o mal pela raiz. Se a gente não mostrar isso, que esses artistas eram os maiores consumidores de droga, ele está cortando isso. Ele está cortando isso, que são diretamente influenciadores e jornalistas. Por que grande parte desses jornalistas da velha mídia gritam contra Bolsonaro? E por que intelectuais gritam? Além da droga estar ficando mais cara, está ficando escassa. Está mexendo no deles. Está mexendo com o deles. Entendeu? É isso que está acontecendo. E o tráfico está gritando aí, né? Então, gente, contamos com todos para ajudarmos o Brasil. Abraços, Benny Becker que falou. Né? Assiste um programa sempre da Infinity Rádio e TV, de segunda-feira agora, das 8 às 10. Canal do YouTube, Infinity Rádio e TV. Abraços, Benny Becker. Assim manda.